Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Patrícia é confeiteira e sofre de asma. Num certo dia ela estava num churrasco com os amigos, curtindo e começou a se sentir mal, começou a sentir falta de ar. Por isso ela saiu e foi atrás do seu medicamento. Só que ela sentiu tanta falta de ar que ela acabou desmaiando e parou de sentir falta de ar, pois estava tendo uma EQM. Vamos conhecer a história dela? E se vocês gostarem, por favor, se inscrevam no canal, deem likes, façam comentários, compartilhem com seus amigos. Dessa maneira a gente ajuda a mensagem a chegar a mais e mais pessoas. E também, se você também teve uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, não deixe de nos escrever. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Bom proveito! Patrícia, bom dia. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal o que Somos Nós a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde está falando e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já e a palavra está com você. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Meu nome é Patrícia, eu tenho 50 anos, moro na cidade de São Paulo, sou de Arujá e a minha profissão é de confeiteira. Adoro o que eu faço, amo, ponho muito amor nisso. Bom, a minha EQM foi no dia 25 de janeiro de 2012. Era feriado de São Paulo, A maioria das pessoas estava em casa e nós resolvemos fazer um churrasco, juntar uns amigos e fazer um churrasco. Só que não foi na minha casa, foi na casa dos amigos nossos. E eu moro dentro de um condomínio cheio de casas, grande. E aí fomos para lá. E chegando lá, começamos a rir, beber, conversar, só que eu não estava me sentindo bem nesse dia, eu estava com um pouco de falta de ar. Eu tenho asma, bronquite asmática. Eu estava com falta de ar e até eu falei, nem vou beber porque já tô ruim. Só que meus amigos já estavam acostumados com essa minha falta de ar. E aí, num certo momento, eu falei assim, gente, eu vou em casa tomar minha bombinha e eu já retorno para cá. E o pessoal falou, tá, tranquilo. E eu subi, a churrasqueira ficava no nível bem abaixo, assim, porque aqui é tudo sobrado, muita escada. No que eu subi o lance da churrasqueira para ir até a garagem, eu fiquei com muita falta de ar. E eu não imaginava que eu estava tão ruim só para fazer esse esforço de subir as escadas, Quando eu cheguei na garagem para pegar meu carro, eu comecei a faltar o ar, Ficava puxando o ar, achei estranho, falei, nossa, tô muito ruim. E nisso, o meu filho de 15 anos na época, falou assim, mãe, eu vou com você até em casa para pegar a moto, a minha motinho, porque eles podiam andar de motinho dentro do condomínio. E aí eu fico à vontade, quando eu quiser ir embora, não vou ficar esperando carona de vocês. Porque da minha casa até a casa do meu amigo dava em torno de 1,5 km. E aqui é muita ladeira, Tem muito morro. Eu falei, tudo bem. Foi a sorte. Porque quando estacionei, cheguei na minha casa, eu já estava com muita falta de ar. Eu não ia conseguir subir as escadas da minha casa. Aí eu falei, filho, sobe e acha minha bombinha, porque a mãe tá muito fraca, tá muito ruim. E ele subiu. No que ele subiu, eu vi que ele estava demorando. Eu falei, gente, eu preciso sair do carro para tentar achar o remédio, porque vou desmaiar. Quando eu fui abrir a porta do carro e sair para subir as escadas, eu vi que eu ia desmaiar, eu já estava perdendo as minhas forças. Aí o que eu fiz? Eu retornei para o banco do carro e fiquei sentadinha, mas não com as pernas para fora, do meu corpo todo para fora, só sentada no banco com a porta aberta do motorista. Nisso, eu falei, tô desmaiando e pum, apaguei. Tá, esse foi o primeiro momento. Só que assim, tudo que estava acontecendo comigo,
as pessoas que estavam me socorrendo, eu não tive em nenhum momento acesso, eu não consegui presenciar nada. O que eu estou falando agora foram relatos do meu filho, dos amigos que me socorreram, do meu marido. Eu desmaiei, o meu filho desceu as escadas, ficou desesperado, ele começou a gritar: socorro, socorro, me ajude, me ajude. Não tinha vizinho do lado direito, vizinho do lado esquerdo, de trás, porque era feriado, praticamente todo mundo viajando, e ele gritava desesperado. Aí o que ele fez? Ele ligou para a casa dos amigos onde a gente estava e pediu socorro. Corre, corre, a mãe está desmaiada, a mãe está passando mal, corre. Meu marido desceu rápido, né? Com um dos amigos que estavam no churrasco para me socorrer. Aí, segundo o relato do meu marido, quando ele chegou, eu estava desmaiada não, eu estava com o olho muito arregalado, vidrado, assim, parado, e fazendo tipo um sufocamento, né, fazia um barulho assim, e o sangue estava começando a escorrer pelo nariz. Aí eles me colocaram no carro e foram para o pronto-socorro, que é bem próximo daqui de casa, dá em torno de uns 5 quilômetros, não mais que isso, é muito rápido. E me levaram. E o meu marido falou que no caminho, ele comigo nos braços, né, e o amigo dirigindo, ele foi limpando o sangue do meu nariz, vendo a minha pulsação, e aí ele falou até que eu fiz xixi na roupa. E quando ele parou na porta do pronto-socorro, ele já tinha perdido a minha pulsação, já não tinha mais. Aí ele já chegou comigo nos braços, gritando: ai, parada respiratória, parada respiratória. Daí já foram pegar a maca, já foram me levando para ser atendida. É isso que eles me contaram, tá? Agora, enquanto acho que o que estava acontecendo aqui embaixo, agora eu vou relatar sobre a minha EQM. De repente, eu me vejo num túnel com um monte de criancinhas, de seres pequenininhos. Eles batiam em torno da minha cintura. Eram mais ou menos uns 4. E eles estavam de branco, vestidos de branco. E eu estava de mão dadas com eles, rodeado, né? Estava rodeado por eles. Eu lembro que eu estava até com mão dada com um deles. E tinha até um cachorrinho, mas era um cachorrinho estranho. Não era aquela coisa viva, assim, sabe? Assim, que você vê que é o pelo mesmo do cachorro. Mas era a imagem de um cachorro, isso era certeza. E andando comigo, só que eu ficava questionando, eu falei: nossa, como que eu vim parar aqui? Onde que eu tô? E essas, eu digo crianças por causa do tamanho, né, delas, que batiam na minha cintura. E eu perguntava, questionava: onde que eu estou? E ninguém respondia, ninguém falava nada. E eu continuei andando, mas esse continuar andando é meio estranho também, porque não parece que você está andando, que nem a gente está aqui normal. Continuei indo, seguindo. Chegou um certo ponto que eles soltaram a minha mão e fizeram tipo assim. Mas é como se eles fizessem um sinal, mas não chegou a ser um sinal, tipo assim, continua. Aí eu continuei andando por esse túnel, né? Era um túnel escuro, quase não tinha luz. Aí eu ficava andando, eu falei: nossa, onde que eu tô? Eu me senti perdida, assim, em nenhum momento eu fiquei com medo, mas eu me senti perdida, né, andando, e eu questionando a todo momento: onde que eu estou, onde que eu estou? Mas eu questionava como se fosse em pensamento, eu não ficava falando assim: gente, onde que eu tô, onde que eu tô? Não era tudo em pensamento. Aí eu tô caminhando, de repente eu começo a ver uma luz. Tava chegando no fim desse túnel e aí eu vi uma luz. Aí eu arregalei assim, espantada, né? Nossa, uma luz. E era uma luz muito intensa, que eu falei: gente, que luz forte, uma luz branca, assim, muito, muito forte. Tipo luz aquelas luzes brancas, sabe?
que a gente tem em casa. E aí eu falei, meu Deus, onde que eu tô indo? Nisso, quando eu estou querendo me aproximar dessa luz, eu ouço vozes. Não vem pra cá, não vem, volta, volta. Daí eu ficava assim, tá, eu volto, mas eu volto pra onde? Se eu estou perdida, eu não sei onde estou indo. Não, não, não continua, não continua. Aí daqui a pouco essas vozes começaram a aumentar, mas eram vozes assim misturadas, masculina, feminina. Corre, vai embora, corre. Conforme eu ia mais próximo da luz, as vozes intensificavam, era como se fossem gritos. Sai, corre, corre, volta, 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 volta. Tchum. De repente, eu acabei obedecendo às vozes, porque eu não continuei. Só que assim, parece que abriu um buraco e eu caí nesse buraco. Parecia um buraco infinito. Eu caí. No que eu caí nesse buraco, eu sinto que eu falei, gente, eu voltei pro meu corpo? Por quê? Você imagina, eu deitada na UTI, eu tinha tomado choque para voltar ao coração, eu fui entubada, estava toda aparelhada e eu senti a volta do meu corpo. Eu voltei com tanta intensidade que eu vi o meu corpo indo para frente. Porque o médico falava, amarra ela, pegamos de volta. E aí eu senti o meu corpo vibrando, se mexendo, movendo, né? Aí eu amarra ela, pegamos de volta. Aí eu ainda meia, né, assim, voltando, querendo voltar à minha consciência. Aí eu falei, gente, pensando, eu estou sonhando. Nossa, eu preciso acordar, que pesadelo, foi um pesadelo, que sonho é esse? E aí foi dando um aperto no coração e voltando à minha consciência. Quando eu vi um enfermeiro bem próximo de mim, com o avental escrito Hospital Ama, que era o nome do hospital, aí eu retornei totalmente à minha consciência e lembrei de que tinha passado mal na garagem. Aí foi o meu desespero, porque eu falei, eu morri? E eu achando que eu tinha morrido. Falei, gente, eu tô sonhando, eu morri. O que tá acontecendo comigo? E aí eu lembrei dos meus filhos. Eu falei, não, 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 não posso morrer, não posso morrer. E eu ficando agitada, agitada, agitada. Aí teve um enfermeiro que começou a ficar perto de mim, falando um monte de palavras lindas, foi me acalmando. E eu fui ouvindo aquilo, chorando e sabe, assim, pensando em coisas boas. E pensando nos meus filhos, que eu não podia morrer, que eu tinha filho pequeno, o meu mais novo estava com 6 anos, e o meu primogênito 15, eu falei, não, não, eu preciso voltar, eu preciso, não posso, não posso. Aí eu fui me acalmando, aí foi normalizando os meus batimentos, tudo bonitinho. Aí o médico falou, olha, você está indo muito bem, continua assim, a gente vai te extubar, tudo bem? Tudo bem. Aí me estubou e eu fiquei assim, paralisada. Falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? E foi isso que aconteceu. Foi uma coisa muito rápida, porque acho que também tinha que ser, né? Porque, imagina, não sei quanto tempo uma pessoa pode ficar sem oxigênio. E aí foi isso, Carlos. Já falando sobre a questão do oxigênio, pelo que eu ouço falar, porque eu não sou médico, mas se fala muito em 4 minutos como sendo um tempo máximo, mas nós temos, não só no canal, como em muitos relatos que eu conheci em livros publicados por médicos, normalmente americanos, norte-americanos, tempos muito maiores, em que a pessoa voltou sem nenhuma sequela, quando já eram aguardadas sequelas. Isso mesmo, porque quando o meu marido falou, que o médico falou, olha, pegamos de volta, só que ela já vai ter que ir para tomografia urgente. Se deu alguma sequela, ela vai ter que ser transferida, que aqui a gente não tem condições para abrir o cérebro. Desse jeito ele falou. E aí fez a tomografia e ele falou, ó, não deu nada, nada.
Eu não sei quantos minutos foram, mas eu acredito que pelo menos uns 10 minutos, Carlos. Porque até eles descerem para minha casa, pegarem o carro, levarem para o hospital, eu acredito que uns 10 minutos. Isso faz parte do mistério, né? É, Como é que, então, em alguns casos, o prazo parece ser indeterminado até? é. Porque tem casos bem mais do que 10 minutos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou em seres pequenos. Você consegue descrever o rosto deles? Eu tentei, Carlos, olhar, mas ficava meio embaçado, não dá para ver nítido. E esse embaçamento, ele era localizado no rosto ou no corpo inteiro? É como se tivesse uma névoa, sabe? Assim, você vê que fala assim, gente, é o formato de uma pessoa, de um ser humano, só que assim, você não vê tudo nítido, que nem eu tô te vendo, que nem você me vê. Esse nebuloso, esse aspecto nebuloso é acentuado no rosto ou é algo por inteiro? Eu acho que no rosto é mais. Você via luz de alguma forma neles ou não? Não, eu não. Luz, assim, iluminando o contorno deles, não. Você diria que eles tinham as feições parecidas com as nossas? Eu falo que sim, porque como eu vi pernas, mãos, né? Eu falo que sim. E eles pareciam andar normalmente, como se anda? É um andar meio assim, sabe? Sabe, um andar meio assim, balançando? Sim, sim. E eles eram parecidos entre si? Sim, parecidos. Agora, sobre esse cachorro, que você falou que era um cachorro estranho, me fale um pouco mais sobre ele, porque é a primeira vez que eu ouço falar de um cachorro nesse estágio que nem sempre aparece, né, de um trajeto em direção a uma luz. É a primeira vez que eu ouço falar de um cachorro. Então, eu também achei estranho, porque na época nem tinha cachorro também, né? E aí eu falei, gente, eu não tenho cachorro. Então, até depois que eu voltei, eu falei, poderia estar associando, sei lá. E aí o cachorro também tinha uma aparência estranha, Carlos. Não era uma coisa que você via o pelo bonito. Parecia que ele era transparente também, sabe? Assim, parecia que ele era branquinho, como eles. Então, eles tinham uma espécie de transparência? Eu falo transparência porque, como eu não via tudo muito nítido, né? Eu falo, gente, que estranho. É uma coisa meio confusa, Carlos. Assim, não é como a gente tá aqui e vê, aqui embaixo a gente vê tudo muito nítido, né? Assim, lá parece que fica tudo um pouco diferente. E o cachorro acompanhava o que eles estavam fazendo Acompanhava. e ele olhava para você? Não, em nenhum momento nenhum deles me olhavam. Aí você disse que, num certo momento, eles falaram para você seguir em frente. Sim, e eu até questionava, né? Falei, gente, onde que eu tô? Aí é como se eles não fizeram sinal, eles soltaram a minha mão e como se estivesse falando mentalmente, continua. E eu continuei andando. Até então você não tinha visto essa luz. Não, até então não. E como que ela apareceu? Como alguém tivesse acendido ou é algo que foi surgindo de um ponto? Foi surgindo de um ponto e conforme você vai aproximando, ela vai se expandindo. E você disse que era muito forte. Você sentia como quando você está aqui no corpo físico, se você olha para o sol, ele machuca. Você sentia machucar alguma coisa em você, mesmo você não estando no seu corpo? Machucar não, mas era tão intensa que eu fechava assim um pouquinho o olho, assim, sabe como querendo colocar a mão? Só que assim, nem nenhum momento era aquela coisa, ai, aquele calor, né? Me explica como é que você escapava do incômodo daquela luz, visto que fechar o olho era impossível, já que você não estava no corpo. O Carlos, quando a gente tá lá,
Sim, eu tava lá, né? Em nenhum momento eu tava me sentindo com falta de ar, eu não tinha dor, eu era leve, sabe assim, parece que tirou um peso daqui, que a gente tá aqui na Terra, e lá parece que o corpo fica leve, tudo modifica totalmente a gente. Então, assim, era muito forte, mas eu queria continuar indo para lá, para a luz. Você deixava de olhar para a luz para ela deixar de te incomodar? Não, em nenhum momento. Eu continuava olhando para a luz. E como é que você fazia para ela não te incomodar? Porque não dá para fechar os olhos. Ou você sentia que você fechava os olhos mesmo sem ter corpo? Eu acho que eu sentia que eu fechava o olho e continuava. Você disse que você sentia como se tivesse um corpo mais leve, ou seja, você sentia ter algum tipo de corpo. Sim, eu sentia que eu tinha um corpo, né? Só que estava muito leve, muito. E Carlos, uma coisa estranha, né? Porque quando eu estava lá, não parece que é tipo assim, eu tô andando 1 minuto, eu tô andando, parece que é tudo assim, parece que é tudo ao mesmo tempo. De novo, nós caímos nessa questão que me parece muito importante da gente investigar, que é a sensação de tempo. Você sentia haver um tempo lá, porém as coisas ao mesmo tempo pareciam ser simultâneas. Simultâneas. Isso, parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Isso, simultâneo. Então você estava caminhando em direção à luz e de repente você começou a ouvir vozes. Você não reconheceu nenhuma das vozes. Nenhuma era familiar, nada. Na verdade, eu não vi ninguém, nenhum rosto, nenhuma imagem, somente eu escutava vozes. Da onde estão saindo essas vozes? Porque eu não via, né? Você sentia que você tinha essa sua racionalidade, essa capacidade de questionamento exatamente como você tem aqui? Então, porque como eu não, em nenhum momento eu fiquei com medo, mas eu tive essa racionalidade, sim, porque eu ficava questionando, como eu vim parar aqui? Nossa, por que eu estou aqui? Só que da mesma forma que eu fazia essas perguntas, esses questionamentos, em nenhum momento eu lembrei lá de baixo que estava acontecendo, né? Mas você sentia que você era, não sei se com o nome Patrícia, mas a sua individualidade estava preservada? Na verdade, assim, é estranho, não sei, porque lá parecia que eu era Patrícia, mas alguma coisa a mais. É como se a Patrícia fosse mais do que você pensasse que era, ou como se você fosse mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Não mais de uma pessoa. Tipo assim, sabe quando parece que você tem o seu ego, mas você tem algo a mais? Alguns chamam isso de uma expansão da consciência, como se a sua consciência expandisse. Eu pergunto a você, você sentia que o seu conhecimento das coisas tinha aumentado quando você estava lá? Não, eu só achava estranho, porque como que eu tô fazendo as perguntas sem movimentar a boca? Porque eu não movimentava a boca em nenhum momento. E você sentia que tinha boca mesmo sem ter uma boca física? Isso, só que assim, em pensamento, as pessoas estão me ouvindo e estão me respondendo, que nem as vozes. Porque eu ficava, gente, onde que eu tô? Por favor, onde que eu estou? E me respondiam. Você, de alguma forma, sentiu aquele local familiar para você? Alguma coisa pareceu familiar? Nada familiar, nada familiar. Sabe o que faz lembrar? Sabe túnel de. Como se fosse, vai, de um metrô, só que com as luzes bem fraquinhas, sabe? Quando passa o metrô, assim, é tudo muito escuro. É escuro, mas tem umas luzes, então você conseguia meio que ver, porque ele era arredondado, por isso que eu falo túnel, tá? Parecia meio arredondado, assim. Você chegou a ver alguma coisa nas laterais desse túnel?
Nada, Carlos, nada, 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 nenhuma paisagem, nada, nada, nada. Você disse que não sentiu a presença de ninguém fora aqueles 4 seres pequenos, certo? Você não viu ninguém também naquela luz, nenhum tipo de silhueta te aguardando. Nada, não vi nada. Você não sentiu nenhum tipo de acolhimento na sua emoção, mesmo sem ter visto alguém? Nenhum tipo de acolhimento. Qual era o sentimento que você tinha lá? De que eu estava perdida. Você não sentiu paz, você não sentiu felicidade, conexão com o universo, nada disso. Nada, nada, nada. Eu assim, não estava com medo. Nenhum momento eu senti medo. Só que assim, tá, eu não tô com medo, mas por que que eu tô aqui? Sabe assim, sabe quando você fala, meu, eu tô aqui, mas não foi por livre e espontânea vontade. Você chegou a olhar para você mesma? Como assim olhar pra mim mesmo? Você percebeu ter uma mão, mesmo que fosse transparente? Sim, era como se fosse meu corpo mesmo que eu tô vendo aqui, só que, ai, bem leve, bem, sabe assim, bem tranquila, sem dor nenhuma, sem. Muito, muito, muito leve, muito. Agora vamos voltar para aquelas vozes, né? Que isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido assim. Uma coisa é você falar volte que não é sua hora, por exemplo, que é o que muita gente relata. Mas no seu caso, as pessoas falavam corra, tipo fuja. Fuja, exatamente. Em nenhum momento escutei a palavra volte que é sua hora. Não, era todo momento como se fosse assim, não vem pra cá, não vem pra cá. Sabe assim, parece que na minha cabeça, depois, né, analisando bem, eu falei, gente, será que prisioneiros? Será que é uma prisão? Eu não sei, cara. Mas assim, o único sentimento mesmo que eu tive é que essas pessoas quiseram me ajudar nesse sentido. E você disse que eram vozes masculinas, femininas, mas nenhuma conhecida. Não, nada, nem nada. Aí você se sentiu correndo? Carlos, me senti como se eu fosse o The Flash. Aí tanto é que eu me surpreendi e falei, nossa, como que eu consigo fazer isso, né? Você se sentiu The Flash, mas você estava dentro de um túnel. Você procurou se afastar daquela luz? Isso, eu procurei me afastar daquela luz. Só que assim, é estranho porque eu não me recordo se eu virei, o que que aconteceu comigo, né? Se eu dei de costas para a luz, porque é como se tivesse aberto um portal e eu já caí num buraco. Então, falando sobre esse buraco é muito interessante porque é a segunda vez em todos esses anos que eu ouço falar de um buraco. Na outra vez, foi no caso da Andrea, ela viu um buraco surgindo do nada, né? Ela viu você viu ele surgindo também esse buraco ou você simplesmente sentiu que caiu no buraco? Na verdade, foi tudo muito rápido. É estranho. Ai, como que eu vou falar? Não é que eu vi surgindo, abrindo devagarinho. É como se fosse assim, apareceu do nada, entendeu? E aí você não se sentiu em queda livre, por exemplo, no espaço escuro, simplesmente você passou pelo buraco e já estava no corpo. Não, na verdade, parecia que era infinito esse buraco. Na verdade, é como se estivesse te sugando. Sabe, um buraco que te suga? Te suga. Mas era bem profundo, assim, o meu sentimento. Você sentiu que demorou um tempo você caindo? Não lembro disso, não lembro, não, isso eu só não me recordo. Eu só me recordo que eu caí e parecia que estava me sugando. Só que eu não lembro. E aí bateu no corpo a ponto do seu corpo levantar. Isso, foi assim, um impacto, né? Sabe quando você vem naquela velocidade, fala, opa, a alma voltando pro corpo. Houve uma continuidade perfeita entre a sensação de ser quando você estava lá, com a sensação de ser quando você estava de volta ao corpo? Sabe quando você tá querendo começar a acordar, você tá num sonho aqui,
Você sonha, aí você fala, ai, tô acordando, e só que você fica meio confuso ainda. Você ainda não sabe se é real ou se é um sonho. É assim a sensação. Aliás, falando nisso, muitas pessoas, quando escutarem, não aqui, mas ou não obrigatoriamente aqui, mas pessoas para quem você tenha contado, a pessoa deve ter perguntado a você, mas isso não pode ter sido um sonho? Então, Carlos, daí passou, fiquei uma semana hospitalizada, né? E aí eu vim toda eufórica, né, para contar, gente, eu preciso contar o que aconteceu comigo. E eu comecei a contar para minha família, para alguns amigos, né? Ah, a maioria acha que é só sonho mesmo, Carlos. As pessoas falam, você não sonhou? E eu toda empolgada, gente, eu vi a luz. E só que assim, o pessoal acha que é sonho. A maioria não acredita nessa experiência. E aí, com o tempo, você começa a diminuir, às vezes que você conta, você começa a achar que não vale a pena contar? Não, eu nem contava mais. E quando você passa por essa experiência, cara, você fala, gente, você questiona, né? Aqui, fala assim, ai, tem muito mais do que a matéria, né? Tem muito mais coisas além disso aqui que a gente está vivendo. Então, no começo, eu ficava questionando, ficava, né, mais empolgada. Só que daí, Carlos, o que acontece, né? Você vai passando, você vai esquecendo, você vai ficando no automático, na correria do dia a dia e a vida continua, né? Mas então, falando sobre esse esquecimento, muitas pessoas falam, aliás, talvez quase todas falam que você pode esquecer muita coisa, mas não essa experiência. Você tem a sensação de que a lembrança dessa experiência é diferente das outras lembranças que você tem na vida? Sim, totalmente. Realmente é uma coisa que você não vai esquecer. Assim, quem já passou entende perfeitamente. Por isso que eu falo, né, que é difícil alguém que não passou por isso falar, oi? Será que é verdade? É muito intenso, né, Carlos? É muito intenso. Agora eu pergunto sobre o que mudou em você a partir dessa experiência. Por acaso, não racionalmente, porque como você se lembra, naturalmente mudou a sua compreensão racional do que é viver e tudo mais, mas eu pergunto, os seus sentidos, tem gente que muda o olfato, tem gente que muda, passa a ter premonição, quando alguém chega perto de você, você sente o sentimento da pessoa, se ela está triste, se ela está bem intencionada ou não, mesmo sem a pessoa falar qualquer coisa. Algo mudou em você nesse sentido? Não, nesse sentido dos cinco sentidos não mudou em nada. O que mudou foi eu ouvir mais assim o meu coração. E nesse sentido, sim, acalmar mais a minha mente e ouvir mais o meu coração. Você diria que de alguma forma essa porta com essa outra realidade ficou entreaberta? De alguma forma você recebe algum tipo de intuição em alguma situação que antes você não recebia? Eu acho que não, entendeu? Eu acho que se eu já tinha, eu não tinha percebido, né? Se eu já tinha essa intuição, porque quando a gente está aqui no dia a dia corrido, é tudo muito automático, né? A gente não para para se sentir, né? A mente nossa tá o tempo todo. Ai, preciso fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Amanhã você fica se programando para dias e dias, né? Dá pra gente falar que você voltou ao que você era antes. Não teve nenhuma mudança que chamasse atenção. Não estou falando da racionalidade. Estou falando de percepção dos acontecimentos das pessoas à sua volta. Voltou ao que era. Voltou ao que era, sim. E com relação ao medo da morte, você tinha? Tinha, agora não mais. E por que você não tem mais? Porque quando eu estava lá,
Eu achava que a morte era dolorida, né? Que nós iríamos sentir sensações de dor mesmo, que nem aqui. Pelo menos a minha experiência, aquele trajeto que eu tive, o corpo fica tão leve, né? Parece que está tudo muito leve, a mente. Então eu não tenho medo da morte. Mas pelo que você falou, então você já achava que havia algum tipo de continuidade. Sim, sempre. Mas você tinha medo de como poderia ser. Isso. Como poderia ser. Na verdade, o meu medo maior fica se eu ficar sofrendo, sabe? Assim, dor física, né? Esse é o meu medo, mas não a dor da. Ai, morrer. Nossa, todos nós vamos morrer um dia, né, Carlos? Você não sentiu nenhum tipo de conexão com algo fora daqui. Não, nada, nenhuma conexão. Tanto é que eu nem pensava que eu tinha filhos. Depois dessa experiência, como que você entende a vida, o que estamos fazendo aqui? Na verdade, assim, eu já tinha essa consciência de que aqui a gente está aqui experienciando, a gente está aqui para um aprendizado, né? Que a gente é muito mais que matéria. Mas isso tudo era fruto de estudo seu. Na verdade, eu venho de família espírita, né, kardecista, então você tem esses ensinamentos de reencarnação, eu sempre acreditei nessas coisas, né? Você acreditava mesmo sem ter passado por nenhuma experiência. Mesmo sem ter passado por uma experiência. E a experiência pela qual você passou modificou em algo o que você estudou? Modificou um pouco, porque eu acho que modificou no sentido de o que a gente faz aqui, eu acho que a gente tem que vibrar no amor. Eu aprendi no Kardecista que a caridade é a única salvação, mas não é só isso, né, Carlos? Tem outras coisas. E eu acho que para mim, existem outras dimensões. Eu acho que a gente não está aqui nesse universo sozinho, não é só o planeta Terra. Eu acho que existem outras dimensões, tanto superiores quanto inferiores à Terra. E a gente vai conforme o que fazemos aqui. É algo que surgiu depois da experiência? Essa percepção de vida em outros planetas, outras dimensões e que não basta a caridade? Então, modificou um pouco depois da minha experiência, porque eu achava assim, eu não matei, não roubei, ajudo algumas pessoas, eu posso ir para um lugar tipo Nosso Lar, que eu aprendi, né, no Kardecista, né, de André Luiz, mas eu acho que não basta só isso, Carlos. O que basta? Eu acho que basta muito mais. Eu acho que todos nós aqui precisamos nos unir na forma de respeito, de se colocar no lugar do outro. E eu acho que hoje em dia a gente está vivendo num mundo muito polarizado, muito, o bom contra o mal, e o rico contra o pobre. Essa polarização acho que está fazendo muito mal para o mundo, lógico, né? E a gente parece que está se distanciando de algo que é mais divino, entendeu? Tem tanta coisa linda aqui e a gente não está percebendo essa natureza. E você não tinha essa percepção antes? Não tinha. Então, eu queria que você deixasse de uma forma concisa qual é o seu recado para todos nós, porque eu sempre pergunto isso, porque eu quero saber o que você pode dizer, tendo passado por tudo isso, que é tudo isso pelo qual eu não passei e tantas pessoas que vão escutar o seu relato não passaram. Qual é a sua ajuda para a nossa percepção para que saibamos lidar melhor com esse mundo tão complexo? Ai, Carlos, são tantas coisas que passam na minha cabeça.
Eu acho que a gente tem que acalmar mais a nossa mente, sabe? Sair do automático. A gente está muito materializado. Eu vejo pelos jovens, só querem saber da tecnologia, não cuidam da espiritualidade. Eu tenho exemplo em casa. E eu acho que veio tantos ensinamentos pra gente, a gente se afastou. Então, assim, acalmar a nossa mente, sair do automático, né? Escutar mais o coração mesmo, entendeu? Fazer uma conexão com Deus, quem quer que vocês acreditem, porque eu acho que a gente não é isso aqui que a gente acha que é. Acho que deve ter um eu superior tão bom, e a gente está esquecendo e está se afastando. O mundo está em guerra, escassez, briga. É isso. Acho que tem que ter mais amor, escutar mais o coração, sabe, assim, se conectar mais com a natureza. Olha quanta coisa boa aqui que a gente passa distraído. Uma coisa simples, que é um pássaro, uma árvore, uma flor. A gente não vê quase beleza nessas coisas mais. A gente está muito ligado em tela, em tecnologia. É isso. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho, que assim você sempre fica sabendo quando chega o vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?